encerrando Missionários da Luz, né? Só vai faltar mais um capítulo que é o Adeus. Missionários da Luz, mais uma vez, nos deixando saudade. Livro de grande aprendizado, né? Um aprendizado muito vasto, um aprendizado muito amplo, né? Não aprendeu quem não deixou aí a mente aberta, né? Para o aprendizado, mas teve muito aprendizado nessa doutrina, né? Nesse livro ao qual André Luiz veio, né? Caridosamente, através de Chico Xavier, nos esclarecer muitas coisas. E hoje nós vamos para passes, né? Nós vimos obsessão, 2 capítulos sobre obsessão. Vimos como é, né, todo o funcionamento, como ocorrem as questões da obsessão. E agora nós vamos entrar em passes, né? Então, nós vamos começar falando, determinando essa palavra, né? O que são passes, né? Passe nada mais é do que uma troca de energia, né? Mas para ser mais exato, doação de energia, né? Porque na grande maioria das vezes, né? Ou 99% delas, é o médium através de um mentor, de um guia, de um passista, né? Espírito que está ali trabalhando, doando energia e equilibrando onde precisa ser equilibrado, né? Então nós vamos ver aqui hoje algumas situações, 3 ou 4, salvo engano, de situações de pessoas que estavam dentro da casa espírita e estavam precisando dos passes. E André Luiz vai descrever para a gente, né, as palavras de Anacleto, que vai nos dizer os pontos em que cada um que está ali está necessitando de receber aquela energia. E a gente vai ver o quão complexo é a questão, né, do passe, né? Não é uma simples imposição de mão, né? E nós vamos ver isso aqui no decorrer desse capítulo, né? Então, iniciando passes, a gente também pode entender que toda vez, né, que falar em passes, tem lugares que determinam de transfusão mediúnica, passes de grandes correntes, doação de energia, mas tudo se resume em quê? Em passes, tá? Então nós vamos iniciando assim. Em todas as reuniões do grupo, junto ao qual funciona Alexandre, com atribuições de orientador, vários são os serviços que se desdobram sobre a responsabilidade dos companheiros desencarnados. Nem sempre me foi possível estudá-los separadamente. Todavia, respeito a alguns deles, a algum deles, não me furtei ao desejo forte de receber elucidações do respeitável instrutor. Um desses serviços era o de passe magnético, ministrado na casa, né, onde aí eles frequentavam, onde Alexandre exerce, né, o papel de orientador. O trabalho era atendido por 6 espíritos envoltos em túnicas muito brancas, como enfermeiros vigilantes. Falavam raramente e operavam com intensidade. Todas as pessoas vindas ao recinto recebiam-lhes o toque salutar. Então, olha lá, gente, que interessante. Primeiro ponto pra gente. Todos que estão na casa espírita, todos recebem um passe salutar. Então, às vezes, é muito comum quando a gente vai passar na cabine dos passes, tem pessoas que falam, hoje eu não quero tomar um passe, hoje eu não vou tomar passe, né? Hoje eu vim só para ouvir a palestra. Mas, ainda assim, se ele não passa lá na cabine de passes, e ele está no recinto e precisa de ajuda, olha lá, todos vão receber o passe. Todos vão receber a doação de energia ao qual necessita. E depois de atenderem aos encarnados, ministravam socorro eficiente às entidades infelizes do nosso plano, principalmente as que se constituíam em companhia familiar dos nossos amigos da crosta. Então, havia na casa espírita 6 espíritos para poder ministrar os passes. Todos recebiam os passes.
Eles davam atenção primeiramente aos encarnados e depois a atenção se despendia para aqueles companheiros de regiões mais densas, pesadas, né? Estendiam para aqueles que estavam ali em companhia daqueles encarnados que ali se encontravam. Indagando de Alexandre relativamente àquela secção de atividade espiritual, indicando-lhe os companheiros em esforço silencioso, esclareceu o mentor com a bondade de sempre. E agora ele vai dizer sobre esses espíritos passistas, né? Esses 6 espíritos que estão ali. Aqueles nossos amigos são técnicos em auxílio magnético que comparecem aqui para a dispensação de passes de socorro. Trata-se de um departamento delicado de nossas tarefas que exige muito critério e responsabilidade. Então vamos lá. Toda e qualquer tarefa que a gente faça, né, com a espiritualidade, e isso a gente pode trazer até mesmo para a vida, né, para o nosso cotidiano, tudo que a gente exerce, e principalmente nesse caso, né, precisa de quê? De responsabilidade, é o que ele fala, né, critério e responsabilidade. Mas, para trabalhar-se como passista, para ser um espírito passista, precisa ainda de mais critério, mais responsabilidade e mais elevação. E aí a gente começa a ver que não é uma coisa tão simples, né? Às vezes, aos nossos olhos, a gente vê uma coisa simplória, né? Mas a gente nem sabe e às vezes nem entende a complexidade do que está por detrás. Esses trabalhadores, interroguei, apresentam requisitos especiais, ou seja, né? Eles precisam ter algum requisito para poder exercer essa tarefa, e esse requisito tem que ser um requisito especial para que então eles possam efetivá-las, né? E Alexandre disse sim, na execução da tarefa que lhe está subordinada, não basta a boa vontade, como acontece em outros setores de nossa atuação. Precisam revelar determinadas qualidades de ordem superior e certos conhecimentos especializados. Então a gente sabe que no mundo espiritual, né, quando a gente começa, quando a gente voltar para a nossa pátria, nós vamos precisar ter o quê? Boa vontade, né? Para poder iniciar, para poder fazer alguma coisa. A gente precisa partir desse princípio, da boa vontade, do querer, né? De exercer ali a positividade diante do nosso livre-arbítrio. Só que ele fala o seguinte, nesse caso, não é somente a questão da boa vontade. Exigem deles, né? Especialidades, exige deles, então, qualidades, né? Especializadas. O servidor do bem, mesmo desencarnado, não pode satisfazer em semelhante serviço se ainda não conseguiu manter um padrão superior de elevação mental contínua, condição indispensável à exteriorização das faculdades radiantes. Então, olha lá, ele fala, olha, se ele está desencarnado, se ele acabou de chegar, ou se ele já tem um tempo que está por aqui, mas não possui o equilíbrio necessário, que é, né, indispensável, ele fala indispensável para a exteriorização da faculdade radiante, se ele não tiver esse equilíbrio, ele então não pode fazer. O missionário do auxílio magnético na crosta ou aqui em nossa esfera necessita ter grande domínio sobre si mesmo, espontâneo equilíbrio de sentimentos, profundo amor aos semelhantes, alta compreensão da vida, fé vigorosa e profunda confiança no poder divino. Cumpre-me acentuar, todavia, que semelhantes requisitos em nosso plano constituem exigências a que não se pode fugir, quando na esfera carnal a boa vontade sincera em muitos casos pode suprir essa ou aquela deficiência, o que se justifica em virtude da assistência prestada pelos benfeitores de nosso círculo de ação ao servidor humano, ainda incompleto no terreno das qualidades. Então, o que ele está dizendo das qualidades desejáveis, né? Olha só o que ele nos diz. O encarnado, né, nós, para exercermos uma tarefa,
a gente também precisa da boa vontade, né? Aí o que ele está dizendo? Aqui para essa função não é igual, né? Eles precisam ter muito mais qualidades e ele nos diz aqui, né? As qualidades que ele precisa ter. Ele precisa ter não só boa vontade sincera, né? Mas precisa ter principalmente profunda confiança no poder divino, alta compreensão da vida, precisa ter fé vigorosa. Isso o desencarnado. E nós vamos ver mais para frente que precisa ter até mais entendimento, né? Então ele fala aqui lá no final o seguinte, que pra gente desencarnado basta a boa vontade, né? E que ainda assim eles conseguem o quê? Nos suprir muitas das vezes, porque nós somos o quê? Incompletos. Nós não conseguimos ter na totalidade as qualidades que eles necessitam. Então eles precisam estar muito acima de nós, porque eles precisam ter o equilíbrio dele e completar o nosso equilíbrio para que então a tarefa possa ser efetivada com sucesso. Ouvindo as considerações do orientador, lembrei-me de que de fato, vez por outra, viam-se nas reuniões costumeiras do grupo os médiuns passistas em serviços acompanhados de perto pelas entidades referidas. Valia-me então do ensejo para intensificar meu aprendizado. E André está dizendo, e aí eu lembrei que vez ou outra, quando nós estávamos aqui nas reuniões, né, eu vi esses passistas para lá e para cá. Então o que André ensina para nós? Não é somente, né, em dia de passes que eles ali se encontram, eles estão trabalhando. Eles ficam ali em silêncio, olhando quem precisa do socorro, né? E aí André ficou mais interessado em saber, né, como que tudo acontecia. Os amigos encarnados, perguntei, de modo geral, poderiam colaborar em semelhantes atividades desse auxílio magnético? Ele está perguntando se nós, encarnados, poderíamos ajudar nesse auxílio magnético, né? Através ali do passe. E ele fala, todos com maior ou menor intensidade, né? Então, todos nós podemos ajudar, cada um em um grau diferente, porque cada um, né, tem o ditado, cada um dá o que tem, né? Então, ele fala, em maior ou menor intensidade, poderão prestar ajuda fraterna nesse sentido. Porquanto, revelada a disposição fiel de cooperar a serviço do próximo, por esse ou aquele trabalhador, as autoridades de nosso meio designam entidades sábias e benevolentes que orientam indiretamente o novato, utilizando-lhe a boa vontade e enriquecendo-lhe o próprio valor. Então, ou seja, quando tem uma pessoa disposta a fazer o bem, a trabalhar ali, né, mesmo que sendo incompleto, mesmo dando uma contribuição de menor ou maior intensidade, são enviados espíritos sábios, né, que orientam indiretamente esse novato, olhando, mostrando para ele o caminho, né, intuitivamente o caminho que tem que seguir. São muito raros, porém, os companheiros que demonstram a vocação de servidor espontaneamente. Então ele diz, né, é muito raro quem se prontifica espontaneamente em servir. Muitos, não obstante bondosos e sinceros nas suas convicções, aguardam a mediunidade curadora, como se ela fosse um acontecimento miraculoso em suas vidas e não um serviço do bem que pede do candidato o esforço laboroso do começo, né? Então, às vezes, a pessoa fica aguardando, não se prontifica, né? Porque fica aguardando uma coisa maior, né? Uma coisa grande. E mal sabem eles, né? Que a mediunidade começa pelo trabalho no bem, né? É um serviço do bem. Mas é um serviço que nos pede o quê? Esforço desde o começo. Então, por isso que quando a gente se prontifica a trabalhar com a espiritualidade, a gente precisa ter responsabilidade. Responsabilidade e compromisso naquilo que a gente está, né, está aí querendo fazer, né? Claro que referindo-nos
aos irmãos encarnados, não podemos exigir a cooperação de ninguém no setor de nossos trabalhos normais. Entretanto, se algum deles vem ao nosso encontro solicitando admissão às tarefas de auxílio, logicamente receberá nossa melhor orientação no campo da espiritualidade. Ainda mesmo que o operário humano revele valores muito reduzidos, pode ser mobilizado? Ainda que a colaboração seja pouco, né? Pode ser utilizado isso, e ele fala perfeitamente. Desde que o interesse dele nas aquisições sagradas do bem seja mantido acima de qualquer preocupação transitória, deve esperar incessante progresso das faculdades radiantes, não só pelo próprio esforço, senão também pela ajuda de mais alto, que se faz merecedor. Né? Então, a partir do momento que a gente mostra interesse, que a gente está disposto a trabalhar, a gente cresce, a gente evolui e a gente recebe ajuda aí do alto, né? Para que a gente então possa efetivar esse serviço. Não longe de nós, permaneciam os técnicos espirituais do auxílio magnético, em atividade metódica. Reconhecia-lhes nos trabalhos silenciosos um mundo novo de ensinamentos, convidando-me a experiências proveitosas. Todavia, anotando as explicações do instrutor, ponderei quanto à possibilidade de contribuição pelo esclarecimento de algum amigo encarnado em face do assunto e perguntei: quando na crosta, envolvidos pelos fluidos mais densos, como poderemos desenvolver a capacidade radiante depois da edificação de nossa boa vontade real a serviço do próximo? Então, mais uma vez, vem, né, com a vontade real sendo o primeiro passo. E como, né, a gente vai edificar isso a serviço do próximo? O orientador percebeu minha intenção e elucidou de pronto. Conseguida a qualidade básica, que é a boa vontade, o candidato ao serviço precisa considerar a necessidade de sua elevação urgente para que as suas obras se elevem no mesmo ritmo. Falaremos tão só das conquistas mais simples e imediatas que deve fazer dentro de si mesmo. Antes de tudo, é necessário equilibrar os campos das emoções. Então, veja bem, além de nós termos que ter o primeiro passo, que é a boa vontade, ele começa a dizer o que a gente tem que ter logo né, em seguida, o que a gente precisa exercitar em seguida. E ele já vem com a primeira, né? É necessário equilibrar o campo das emoções. E aí a gente vê o quão difícil às vezes é, né? Porque nós somos humanos, nós somos imperfeitos, nós estamos aí em constante aprendizado, mas também sendo testados o tempo todo, né? E esse teste não é a espiritualidade que nos faz, somos nós mesmos que, de algum modo, atraímos, né, para o nosso caminho. Então, equilibrar-se as emoções, às vezes, não é tarefa fácil. Não é possível fornecer forças construtivas a alguém, ainda mesmo na condição de instrumento útil, se fazemos sistemático desperdício das irradiações vitais. Um sistema nervoso esgotado, oprimido, é um canal que não responde pelas interrupções havidas. Mais um, né? Então, olha lá. O nosso sistema nervoso, ele não pode estar esgotado, muito menos oprimido. E outra coisa que muitos carregam, né? E que para exercer essa função precisam também ter, sobretudo, né, reconhecer essa necessidade de melhora. Então, olha lá. A mágoa excessiva, a paixão desvairada, a inquietude obsidente constituem barreiras que impedem a passagem das energias auxiliadoras. Então, uma pessoa que chega para dar um passe, que está desequilibrada, já se sabe que o quê? Que não tem passagem para essas energias. Por outro lado, é preciso examinar também as necessidades fisiológicas a par dos requisitos de ordem psíquica. A fiscalização dos elementos destinados aos armazéns celulares é indispensável por parte do próprio interessado em atender às tarefas do bem. O excesso de alimentação produz odores fétidos através dos poros,
bem como da saída dos pulmões e do estômago, prejudicando as faculdades radiantes, porquanto provoca dejeções anormais e desanormais de vulto no aparelho gastrointestinal, interessando a intimidade das células. O álcool e outras substâncias tóxicas operam distúrbios nos centros nervosos, modificando certas funções psíquicas e anulando os melhores esforços na transmissão de elementos regeneradores e salutares. Então, veja bem, daí a gente sabe que a nossa contribuição é no quê? Ela é mínima, né? Porque a maioria de nós está cheio, impregnado desse monte de defeito. E aí a gente, mais uma vez, tem que ter aquela visão, né? Quem está disposto a trabalhar no bem, principalmente com a espiritualidade, precisa ir deixando, né, certos tipos de vícios, né? E se guardando, principalmente, né? A gente tem que levar isso como corriqueiro, mas principalmente nos dias de trabalho, a gente precisa estar ainda mais vigilantes, né? Então, muito cuidado os médiums que bebem demais, que fumam demais, né? E que, principalmente nos dias das reuniões, comem demasiadamente, né? De tudo quanto há. Já sabe que é o quê? De uma certa forma, um bloqueio para que as energias, então, possam passar. O médium nem deve beber, né? Para começar. O mentor fez uma pausa mais longa, observando em mim o efeito de suas palavras e concluiu. Levada a efeito a construção da boa vontade sincera, o trabalhador leal compreende a necessidade do desenvolvimento das qualidades a que nos referimos, porque em contato incessante com os benfeitores desencarnados que se valem dele na missão de amparo aos semelhantes, recebem diretas sugestões de aperfeiçoamento que o erguem a posições mais elevadas. Então, ou seja, quando se tem consciência que precisa haver mudança, né? Ainda que a mudança não venha, mas que exista essa consciência, vai recebendo a ajuda, né, desses benfeitores e, dia ou menos dia, por essas indiretas sugestões, eles sobem, né, e evoluem um pouco a cada dia. As observações de Alexandre não podiam ser mais claras. Contudo, aventurei-me ainda a ponderar. Consideramos, todavia, que surge a necessidade imediata de socorrer alguém no círculo dos encarnados e examinemos a hipótese da imprescindibilidade de um instrumento humano. Imaginamos que não exista de pronto um derredor de nossa tarefa, o órgão completo e adequado à influenciação das potências superiores. Existirá certamente, porém, ao nosso lado, um companheiro em condições comuns, que, mergulhado na ignorância, ainda não percebe os perigos a que expõe o próprio corpo, mas que deixa a aproveitar pelo nosso esforço espiritual em benefício de outrem. Será possível que não possa ser aproveitado? O instrutor sorriu bondosamente e considerou. Seria demasiado rigor. Em todo lugar onde haja merecimento nos que sofrem e boa vontade nos que auxiliam, podemos ministrar o benefício espiritual com relativa eficiência. Todos os enfermos, né, os doentes espirituais, podem procurar a saúde. Todos os desviados, quando desejam, retornam ao equilíbrio. Se a prática do bem estivesse circunscrita aos espíritos completamente bons, seria impossível a redenção humana. Qualquer cota de boa vontade e espírito de serviço recebe de nossa parte a melhor atenção. Então, assim, todos nós, né, mais uma vez ele dizendo, né, quando a gente tem, então, a boa vontade, todos nós, né, quando expressa ali, né, a mínima vontade, a gente então tem o auxílio, né? Imprimiu Alexandre pequeno intervalo à palestra e depois de pensar um minuto esclareceu.
Quando nos referimos às qualidades necessárias aos servidores desse campo de auxílio, a ninguém desejamos desencorajar, mas orientar as aspirações do trabalhador para que a sua tarefa cresça em valores positivos e eternos. Nesse momento, aproximou-se um dos companheiros em serviço, pedindo a cooperação de Alexandre em determinado setor. Ele atendeu gentil. No entanto, antes de separar-se de mim, conduziu-me ao reduzido grupo de espíritos que se encarregavam dos passes e, apresentando-me ao amigo que chefiava o trabalho, explicou generoso: Anacleto, nosso irmão André Luiz, que exerceu funções de médico na última experiência terrestre, estimaria receber alguns esclarecimentos quanto aos serviços de sua especialidade. Desde já agradeço tudo que você fizer por ele. Então, Alexandre, até esse momento, estava ali esclarecendo André, mas ele foi chamado por uma outra tarefa. Então, ele pega André, apresenta ao grupo de espíritos, principalmente a Anacleto, e fala: olha, ele necessita de aprendizado, né? E eu já agradeço se vocês puderem colaborar com ele para esse crescimento. O diretor daquele departamento de auxílio acolheu-me fraternalmente e, fosse porque estava em trabalho ativo ou porque se dava poucas palavras, convidou-me sem perda de tempo às observações diretas das atividades sobre sua chefia. Delicadamente colocou-me ao lado de uma senhora respeitável que se localizara à mesa não longe do orientador da casa. Então, como o Anacleto estava ali atarefado, né? Ele não teve tempo para mais conversas, ele não teve tempo para poder ficar esticando muita coisa. Então ele já começou a mostrar a André na prática o que é que estava acontecendo, né? E já começa logo mostrando para ele uma senhora, né? Tinha uma senhora ali à mesa, né? E ele já logo fala: vejamos essa irmã. Observe-lhe o coração e principalmente a válvula mitral. Detive-me em acurado exame da região mencionada, né? Região do coração, né? E efetivamente descobri a existência de tenuíssimas nuvem negra que cobria grande extensão da zona indicada, interessando ainda a válvula aórtica e lançando filamentos quase imperceptíveis sobre o nódulo sinoauricular. Expus ao novo amigo minhas observações, ao que me respondeu. Então, veja bem. A gente começa a entender, né, que esse trabalho desses passistas, né, desses espíritos que vêm para dar o passe, nada mais é do que um trabalho, né? Eu acho que vocês também estão enxergando dessa forma. É como se fosse um médico terreno, mas é um médico espiritual. Eles estão conseguindo ver onde as energias estão pairadas e o porquê daquelas energias estar ali daquela forma, para que então eles possam, né? Eles dão o diagnóstico preciso e já atua naquela área. E aí a gente mais uma vez compreende e entende a complexidade de um passe que aos nossos olhos parece coisa simplória. Foi só um correr de mãos, mas a gente não sabe o que está ali por detrás, né? Vamos continuar? Gente, assim como o corpo físico pode ingerir alimentos venenosos que lhe intoxicam os tecidos, também o organismo perispiritual pode absorver elementos de degradação que lhe corroem os centros de força com reflexo sobre as células materiais. Olha o que ele está dizendo. Assim como quando a gente alimenta-se de alguma coisa que pode intoxicar o nosso corpo, né? Então vamos para um exemplo genérico. Muita gente tem alergia de lactose, né? É celíaco.
Então, quando come, de uma certa forma, intoxica o corpo material, né? E ele está dizendo o seguinte, que também o organismo perispiritual pode absorver elementos que corroem, né? Que vai corroer nossos centros de força. E vai sofrer reflexo no nosso físico. Vai sofrer reflexo nas nossas glândulas e células materiais. Então, olha lá, uma coisa lá do campo espiritual refletindo no corpo físico. Se a mente da criatura encarnada ainda não atingiu a disciplina das emoções, se alimenta paixões que a desarmonizam com a realidade, pode a qualquer momento intoxicar-se com as emissões mentais daqueles com quem convive e que se encontrem ao mesmo estado de desequilíbrio. Às vezes, semelhantes absorções constituem simples fenômenos sem maior importância. Todavia, em muitos casos, são suscetíveis de ocasionar perigosos desastres orgânicos. Isso acontece mormente quando os interessados não têm vida de oração, cuja influência benéfica pode anular inúmeros males. Então vamos lá. Coisa do mundo espiritual, mente, desequilíbrios espirituais, mentais, psíquicos, refletindo no nosso corpo. E reflete no nosso corpo espiritual e no nosso corpo material, por quê? Porque nós não recorremos à oração. Nós já estudamos em outra oportunidade que oração é antídoto, oração é remédio, oração desata as correntes que nos prendem, né, a determinadas vibrações, a determinadas energias que não precisamos carregar. Então, vê-se que a grande maioria que carrega, né, que está aqui então carregando esse desequilíbrio, muitas das vezes não tem uma vida ativa na oração. Nos momentos difíceis, não para ali para fazer oração, Senhor, tende misericórdia, me mostra o caminho certo, me coloca no melhor caminho. Senhor, abre uma porta, Senhor, eu estou aqui exercitando a minha fé, porque isso vai, de uma certa forma, a pessoa vai raciocinando e vai também limpando todo esse campo vibratório e energético. Indicou o coração de carne da irmã presente e continuou. Então ele vai dizer agora, né? André já viu sombras ali no coração, né? E ele vai explicar agora o que são essas sombras, o porquê dessas sombras. Esta amiga, na manhã de hoje, teve sérios atritos com o esposo, entrando em grave posição de desarmonia íntima. A pequena nuvem que lhe cerca o órgão vital representa matéria mental fulminatória. A permanência de semelhantes resíduos no coração pode ocasionar-lhe perigosa enfermidade. Atendamos o caso. Então, essa irmã teve uma discussão com o marido, né? Ficou muito magoada e estava carregando ali aquela mágoa. Né? Às vezes, no momento, depois da discussão, ela não recorreu à oração, dizendo, Senhor, perdoa esse irmão e me dê paciência, né? Se assim eu tenho que suportar. E por que estava no coração, né? Geralmente, quando a gente tem conflito com as pessoas que a gente ama, vai para as áreas mais sensíveis, né? E a grande maioria das vezes é no coração, que a mágoa fica, né? Tem pessoas que chegam a falar assim, nossa, eu tô tão magoada que o coração tá doendo, né? Então é mais ou menos por aí. Sempre sobre minha observação, Anacleto assumiu nova atitude, dando-me a entender que ia favorecer suas expansões irradiantes. Porque aquilo que ela estava carregando lá poderia acarretar nela uma enfermidade material que seria fulminante. Então, Anacleto começou então a aplicar-lhe passes, né? E André Luiz estava ali, olhando. E em seguida começou a atuar por imposição, né? Posição de mãos. Colocou a mão direita sobre o epigastro da paciente na zona inferior do externo
e com surpresa notei que a mão assim disposta emitia sublimes jatos de luz que se dirigiam ao coração da senhora enferma. Observando-se nitidamente que os raios de luminosa vitalidade eram impulsionados pela força inteligente e consciente do emissor. Assediada pelos princípios magnéticos postos em ação, a reduzida porção de matéria negra que envolvia a válvula mitral deslocou-se vagarosamente e, como se for atraída pela vigorosa vontade de Anacleto, veio aos tecidos da superfície, espraiando-se sobre a mão irradiante ao longo da epiderme. Foi então que o magnetizador espiritual iniciou o serviço mais ativo do passe, desfazendo a maligna influência. Fez o contato duplo sobre o epigastro, contato duplo com as duas mãos, erguendo ambas as mãos e descendo-as logo após, morosamente, através dos quadris até os joelhos, repetindo o contato na região mencionada e prosseguindo nas mesmas operações por diversas vezes. Em poucos instantes, o organismo da enferma voltou à normalidade. Eu estava admirado. E como o assunto envolvia problemas espirituais de elevada significação, assim que o instrutor terminou o trabalho, me indaguei. Perdoe-me a pergunta, mas na hipótese de não se socorrer esta irmã, da colaboração de uma casa espiritista, como se haveria com a doença oculta, estaria o abandono? Ele está perguntando o seguinte: olha, se não tivesse esse socorro para essa senhora, né, que está aqui na casa espírita, nós estamos aqui, se ela não estivesse aqui, como que ficaria, né? Ela estaria ao abandono? De modo algum, respondeu Anacleto. Há verdadeiras legiões de trabalhadores de nossa especialidade amparando as criaturas que, através de elevadas aspirações, procuram o caminho certo nas instituições religiosas de todos os matizes. Olha a espiritualidade dizendo para nós o seguinte: embora eles não acreditem em nós, nós estamos atuando em todas as esferas, em todas as religiões, principalmente junto daqueles que vão ali buscar por ajuda, né? Eles estão em toda parte. A manifestação de fé não se limita à simples afirmação mecânica de confiança. O homem que vive mentalmente, visceralmente a religião que lhe ensina a senda do bem, está em atividade intensa e renovadora, recebendo por isso mesmo as mais fortes contribuições de amparo espiritual, porquanto abre a porta viva da alma para o socorro do mais alto, através da oração e da posição ativa da confiança no poder divino. Então, o que ele está dizendo? Olha, todo homem, né, que está ali na senda do bem, seja lá por qual religião for, está procurando o caminho do bem, está ali confiante na oração e confiante em Deus e em Jesus, ele recebe as mais fortes, né, que ele usa aqui no final, as mais fortes contribuição para então, para o socorro, né, espiritual. E ele estando em oração, ele estando no caminho do bem, ele deixa a porta aberta para que nós então possamos ajudá-lo. O novo companheiro indicou a irmã que se libertara da desastrosa influenciação e esclareceu depois de uma pausa. Nossa amiga está procurando a verdade, cheia de sincera confiança em Jesus. Ovelha fustigada pela tempestade do mundo e inexperiente na esfera do conhecimento, volta-se para o divino pastor, como a criança frágil sequiosa do carinho materno. Embora tudo que ela está vivendo, ela está em oração, né? Além de oração, ela está confiante em Jesus. Estive orando numa igreja católica. Se estivesse orando numa igreja católica romana ou num templo budista, receberia o socorro de nossa esfera por intermédio desse ou daquele grupo de trabalhadores do Cristo. Ou seja, existem outros grupos que estão trabalhando. Naturalmente aqui, no seio de uma organização indene das sombras do preconceito e do dogmatismo, nossa ajuda fraternal pode ser mais eficiente, mais pura,
e as suas possibilidades de aproveitamento são muito mais vastas. É preciso assinalar, porém, que os auxiliadores magnéticos transitam em toda parte onde existem solicitações da fé sincera, distribuindo o socorro do Mestre Divino dentro da melhor divisão de serviço. Onde vibre o sentimento sincero e elevação, aí se abre um caminho para a proteção de Deus, né? Por isso a gente sabe, mais uma vez, a importância da prece, né? Da prece sincera. Então, toda vez, né, que a gente, então, fazer uma prece sincera, que a gente estiver ali conectado com o mundo espiritual, fica muito mais fácil o trabalho e a ajuda sempre ela irá chegar, né? Sempre será eficiente, né? Quando a gente está em conexão, a eficiência ainda é maior. Não por incompetência deles, mas pela porta que a gente deixa aberta, facilitando assim os trabalhos. A elucidação fez-me grande bem pela revelação de imparcialidade. Ou seja, a gente não olha questão de religião para ajudar. Nós estamos, desde que faça a prece, nós estamos em toda parte. Imparcialidade na distribuição dos bens de nosso plano. Entretanto, outra pergunta ocorreu-me de imediato. Todavia, meu amigo, considerei. Admitamos que essa nossa irmã fosse estranha a qualquer atividade de ordem espiritual, ou seja, não frequentasse lugar nenhum, não fosse em nada, não acreditasse em nada. Imaginemos-la sem fé, sem filiação a qualquer escola religiosa, sem qualquer atestado de merecimento na prática da virtude. Ainda assim ela receberia o benefício dos passos libertadores? Anacleto, com aquela bondade paciente que eu conhecia em Alexandre, observou. Se fosse uma criatura de sentimentos retos, embora infensa à religião, ou seja, se fosse uma criatura que não tivesse ligação nenhuma, né, com religião, nem com doutrina, com nada, em suas meditações naturais receberia auxílio, não obstante menor pela sua incapacidade de recepção, mas intensa das nossas energias radiantes. Então, ou seja, ainda que ele não frequentasse lugar algum, ele vai receber um auxílio, né? Desde que ele esteja ali meditando, né? Ele iria receber o auxílio, mas se ficasse integralmente mergulhado nas sombras da ignorância ou da maldade, permaneceria distante da colaboração de ordem superior e as suas forças físicas sofreriam desgastes violentos e inevitáveis pela continuidade da intoxicação mental. Então, ou seja, ainda que ele não frequente nada, mas que ele tenha dentro dele a reflexão, que ele está no caminho do bem, ele tem ajuda. Mas se ele não acredita em nada e ainda vibra com as regiões mais densas, de uma certa forma ele fechou a porta, né? E aí não tem como a gente ajudar. Quem se fecha às ideias regeneradoras, fugindo às leis da cooperação, experimentará as consequências legítimas. Satisfeito com as elucidações recebidas, reconheci que não me competia interromper o curso dos trabalhos, tão somente para satisfazer a minha curiosidade pessoal. O novo companheiro dirigiu-se a diferente setor. Postávamos agora ao lado de um cavaleiro idoso, para cujo organismo Anacleto me reclamou atenção. Então, olha lá, né? Já ajudaram aquela senhora. Agora Anacleto chama a atenção de André para um senhor. E diz assim, ó, André, né? Analisei-o acuradamente. Com assombro, notei-lhe o fígado profundamente alterado. Outra nuvem igualmente muito escura cobria grande parte do órgão, compelindo-o a estranhos desequilíbrios. Toda a vesícula biliar permanecia atingida, e via-se com nitidez que os reflexos negros daquela pequena porção de material tóxica alcançavam o duodeno e o pâncreas, modificando o processo digestivo. Alguns minutos de observação silenciosa davam-me a conhecer a extrema perturbação de que o órgão da bile se sentia objeto. As células hepáticas permaneciam presas de perigosas vibrações. Olha lá, né? O fígado, a vesícula, tudo comprometido por energias
densas e que estava ali corroendo, né? Enderecei ao amigo espiritual meu olhar de admiração. Observou? Toda perturbação mental é ascendente de graves processos patológicos. Afligir a mente é alterar as funções do corpo. Por isso, qualquer inquietação íntima chama-se desarmonia e as perturbações orgânicas chamam-se enfermidades. Colocou a mão amiga sobre a fronte, né, sobre a cabeça do cavaleiro e acrescentou: este irmão, portador de um temperamento muito vivo, está cheio dos valores positivos da personalidade humana. Tem atravessado inúmeras experiências em lutas passadas e aprendeu a dominar as coisas e as situações com invejável energia. Ou seja, ele aprendeu a dominar tudo no mundo da matéria, né? Agora, porém, está aprendendo a dominar a si mesmo, a conquistar-se para a iluminação interior. Em semelhante tarefa, contudo, experimenta choques de vulto, porquanto dentro de sua individualidade dominadora é compelido a destruir várias concepções que lhe figuravam preciosas e sagradas. Ou seja, né? Era uma pessoa muito nervosa, que não gostava de ser contrariado. Mas, de um tempo para cá, ele vinha experimentando essas condutas e ele estava estranhando. Mas ele sabia que dentro dele ele precisava de mudança. Ele precisaria, sobretudo, de enfrentamento, né? E de mudar aquela maneira ao qual, né, ele era, né, no dia a dia ali. Ele precisava vencer, né? Nesse empenho, os próprios ensinamentos do Cristo, que lhe serve de modelo à renovação, doem-lhe no íntimo como marteladas em certas circunstâncias. Este homem, no entanto, é sincero. Olha lá, apesar de tudo, ele é sincero e deseja, de fato, reformar-se, mas sofre intensamente, porque é obrigado a ausentar-se de seu campo exclusivo a caminho do vasto território da compreensão geral, né? Ou seja, tem que sair dessa zona de conforto ao qual ele já se encontra há muito tempo. No círculo dos conflitos dessa natureza, vem lutando desde ontem dentro de si para acomodar-se a certas imposições de origem humana que lhe são necessárias ao aprendizado espiritual, e no esforço mental gigantesco ele mesmo produziu pensamentos terríveis e destruidores que produziram matéria venenosa, imediatamente atraída para o ponto orgânico mais frágil, que é o fígado. Ele, porém, está em prece regeneradora e facilitará nosso serviço de socorro pela emissão de energias benéficas. Não fosse a oração a que lhe renova as forças reparadoras e não fosse o socorro imediato de nossa esfera, poderia ser vítima de doenças mortais do corpo. Então, olha lá. Doenças espirituais, né? Vibrações espirituais, vibrações densas que nós mesmos atraímos para nós com o nosso pensamento, com a nossa mente desequilibrada, refletindo no nosso corpo físico, que pode chegar ao quê? Ao desencarno. E aí a gente vê, né? Quando André Luiz diz lá em Nosso Lar, Lísias, né, diz para André Luiz lá em Nosso Lar, olha, eu tenho 90 pacientes, quase 80, tudo voltou antes da hora, né? Mais ou menos esses números, né? Eu sei que é um número bem grande. E a gente vê que não é que às vezes nós mesmos desencadeamos os nossos problemas. E se a gente não está no caminho correto para que a ajuda então possa chegar, a gente está fadado aqui, né, ao que ele diz a doenças mortais do corpo físico. A permanência de matéria tóxica indefinidamente na intimidade desse órgão de importância vital determinaria movimentos destruidores para os glóbulos vermelhos do sangue, complicaria as ações combinadas da digestão e perturbaria de modo fatal o metabolismo das proteínas. Anacleto fez uma pausa mais longa, sorriu e acentuou. Isso, porém, não acontecerá.
Na luta titânica em que se empenha consigo mesmo, a vontade firme de acertar é a sua âncora da salvação. Olha lá. Apesar de tudo que ele está vivendo, apesar de todos os defeitos que ele precisa deixar de lado, apesar, né, desse temperamento forte, ele tem dentro dele, né, o que ele diz, né, a fé viva, a vontade viva de acertar. E isso o ancora na salvação. Permanecia tão surpreso com o ensinamento que não ousei dirigir-lhe qualquer interrogação. Anacleto continuou de pé e aplicou-lhe um passe longitudinal sobre a cabeça, partindo do contato simples uma mão, e descendo a mão vagarosamente até a região do fígado que o auxiliador tocava com a extremidade dos dedos, irradiantes, repetia-lhe a operação por alguns minutos. Surpreendido, observei que a nuvem de escura se fizera opaca, desfazendo-se pouco a pouco sob o influxo vigoroso do magnetizador em missão de auxílio. O fígado voltou à normalidade plena. Mais alguns minutos e nos encontramos diante de uma senhora grávida. Agora vai passar para outra senhora, né? E veja lá, né, gente? Quantos de nós, às vezes após fazer uma oração, às vezes após ir num centro espírita, ou receber um passe, ou conversar com alguém, ou nos equilibrarmos, né? A gente vira e fala assim, nossa senhora, eu voltei melhor, né? Eu tô melhor, eu tô mais calmo. E a gente não sabe que por ali de trás pode ter havido um grande trabalho da espiritualidade que está, né, o tempo todo dispostos a nos ajudar. E agora eles vão passar para uma outra senhora. Tem ali agora uma senhora grávida, também necessitando de socorro e de ajuda. Vamos ver. Aqui, disse ele sensibilizado, temos uma irmã altamente necessitada de nossos recursos fluídicos. Profunda anemia invade-lhe o organismo. Em regime de subalimentação, em virtude das dificuldades naturais que a rodeiam de longo tempo, a gravidez constitui para ela um processo francamente doloroso. Então, ela está com anemia do corpo físico, né, porque ela está passando dificuldades de alimentação. O marido, né, o marido recebe muito pouco, é muito mal remunerado. E a esposa é obrigada a vigílias noite adentro, a fim de auxiliá-lo na manutenção do lar. Além de passar por toda dificuldade, ela ainda precisa trabalhar, né, durante toda a noite para poder ajudar nas dificuldades. A prece, porém, não representa para este coração materno tão somente um refúgio. De mãos dadas, né, de lado a lado, com as consolações espontâneas, ela recolhe forças magnéticas de substancial expressão que a sustentam no presente drama biológico. Em seguida, indicou a região do útero e disse: observe as manchas escuras que cercam a organização fetal. Efetivamente, aderindo ao saco de líquido amniótico, viam-se microscópicas nuvens pardacentas vagueando em várias direções dentro do sublime laboratório de forças geradoras, dentro do útero, né? Dando-me a perceber seu fundo conhecimento da situação, Anacleto continuou: se as manchas atravessarem o líquido, provocarão um doloroso processo patológico em toda a zona do epiblasto. E o fim da luta será o aborto inevitável. Comovidíssimo, contemplei o quadro divino daquela mãe sacrificada, unida à organização espiritual daquele que lhe seria o filho do porvir. Foi o chefe da assistência magnética que me arrebatou daquela silenciosa admiração, explicando: não obstante a fé que lhe exorna o caráter, apesar dos seus mais elevados sentimentos, nossa amiga não consegue furtar-se de todo a tristeza angustiosa em certas circunstâncias. Então ele está dizendo, apesar da fé que ela tem, apesar da conectividade que ela está com Deus e com Jesus, tem hora que ela não consegue, né? Tem hora que ela não consegue disfarçar a tristeza e a angústia. Há 6 dias permanece desalentada, aflita,
dentro de algum tempo, o esposo deve resgatar um débito significativo, faltando-lhe, porém, os recursos precisos. A pobre senhora, contudo, além de suportar a carga de pensamentos destruidores que vem produzindo, é compelida a absorver as emissões de matéria mental doentia do companheiro. Então, além das preocupações dela, ela ainda está absorvendo o quê? Os pensamentos destruidores do companheiro, que se apoia na coragem e na resignação da mulher. Então, ou seja, ela está suportando tudo, né? As vibrações dissolventes acumuladas são atraídas para a região orgânica em condições anormais e, por isso, vemos-las congregadas como pequeninas nuvens em torno do órgão gerador, ameaçando não só a saúde maternal, mas também o desenvolvimento do feto. Espantado ante os novos ensinamentos, reparei que Anacleto chamou um dos auxiliares, recomendando-lhe alguma coisa. Logo após, muito cuidadosamente, atuou por imposição das mãos sobre a cabeça da enferma, como se quisesse aliviar-lhe a mente. Em seguida, aplicou-lhe passos rotatórios na região uterina. Vi que as manchas microscópicas se reuniam, congregando-se numa só, formando um pequeno corpo escuro. Sob o influxo magnético do auxiliador, a reduzida bola fluídico-pardacenta transferiu-se para o interior da bexiga urinária. Intensificando-me a admiração, o companheiro, dando os passes por terminados, esclareceu. Não convém dilatar a colaboração magnética para retirar a matéria tóxica de uma vez. Lançada no excretor de urina, será colocada facilmente, dispensando a carga de outras operações. Foi então que se aproximou de Anacleto o servidor a que me referi. Antes disso, vamos fazer uma pausa, né? Ele tirou toda aquela energia negativa que estava ali em volta do útero e jogou na bexiga. E disse, nós não vamos tirar por completo. O próprio organismo dela agora vai ocupar-se de quê? De expelir, de jogar para fora. Foi então que se aproximou de Anacleto o servidor a quem me referi lá atrás. Lembra que Anacleto chamou um moço e fez uma recomendação para ele? Esse moço voltou, trazendo uma pequena ânfora que me pareceu conter essências preciosas. O orientador do serviço tomou-a zeloso e falou, agora é preciso socorrer a organização fetal. A alimentação da genitora, por forças de circunstâncias que independem de sua vontade, tem sido insuficiente. Anacleto retirou do vaso certa porção de substância luminosa, projetando-a nas velocidades uterinas, enriquecendo o sangue materno destinado a fornecer oxigênio ao embrião. Então, quando a gente vê, né? Às vezes a gente vê uma pessoa passando por tantas dificuldades em grávida, a gente fala assim, nossa senhora, como é que vinga, né? Como é que esses meninos vingam, né? E aí tá uma das explicações, né? A espiritualidade amiga tá o tempo todo, né, gente, trabalhando para que as coisas possam sair da melhor maneira possível. Expressando minha profunda admiração pelo concurso eficiente que fora testemunha, considerou o generoso auxiliador. Não podemos abandonar nossos irmãos na carne ao sabor das circunstâncias, mormente quando procuram a cooperação precisa através da prece. Então, ou seja, todos aqueles que fazem a prece não ficam, né, sem resposta. Toda prece tem resposta, ainda que não seja aquela resposta com a qual a gente gostaria que tivesse, mas ela tem resposta. A oração, elevando o nível mental da criatura confiante, crente no divino poder, favorece o intercâmbio entre as duas esferas e facilita nossa tarefa de auxílio fraternal. Imensos exércitos de trabalhadores desencarnados se movimentam em toda parte em nome de nosso Pai. Em vista disso, meu irmão, o homem de bem encontrará, depois da morte do corpo, novos mundos de trabalho que o esperam e onde desenvolverá infinitamente o amor e a sabedoria de que possui os germens no coração. Em seguida,
Anacleto passou a atender um cavaleiro, cujos rins pareciam envolvidos em crepe negra. Outro caso, né? Tal a densidade da matéria mental fulminante que o cercava, aplicou-lhe passes longitudinais com muito carinho e, finda a operação, observou: um dia compreenderá o homem comum a importância do pensamento. Por agora, é muito difícil revelar-lhe o sublime poder da mente. Então, mais uma vez, ele dizendo para nós a importância daquilo que a gente pensa, a importância daquilo que a gente projeta, porque isso vai ressignificar a nossa vida, o nosso caminho, o nosso corpo, a nossa mente, né? Então, tudo que é gerado na nossa mente é reflexo em algum lugar. O chefe da assistência magnética ia estender-se talvez em considerações educativas, mas um dos cooperadores do serviço aproximou-se e notificou atencioso. Né? Então, ou seja, ele ia até me ensinar mais coisas, mas chegou uma pessoa e interrompeu, né? Notificou a ele. Precisaria receber a sua orientação num caso de 10ª vez. Trata-se do nosso conhecido que apresenta graves perturbações no baço. Olha ali o que vai acontecer. Ele fala, olha, estamos precisando da sua ajuda ali. Tem um moço que está precisando desse auxílio, só que esse auxílio que nós vamos dar para ele já é a 10ª vez. Vamos entender essa 10ª vez. Extremamente surpreendido, acompanhei Anacleto, que se dirigiu para um dos recantos da sala. À nossa frente estava um cavaleiro idoso, que o orientador examinou com atenção. Por minha vez, observei-lhe o fígado e o baço, que acusavam um enorme desequilíbrio. Lastimável, exclamou o chefe do auxílio depois de longa perquisição. Entretanto, apenas poderemos aliviá-lo. Agora, após 10 vezes de socorro completo e preciso, é preciso deixá-lo entregue a si mesmo até que adote nova resolução. Então, o que ele está dizendo aqui? Olha, já é o 10º auxílio que a gente dá para ele. Nós vamos hoje, então, somente aliviá-lo. Daqui em diante, ele está entregue à própria sorte. 10 vezes que o passe foi dado, provavelmente não se endireitou, provavelmente ele é um frequentador ali da casa, por isso está tendo ajuda, mas está faltando-lhe requisitos, né? Requisitos de mudança, requisitos de oração, de prece, de fé. E dirigindo-se ao auxiliar, acentuou: poderá oferecer-lhes melhoras, mas não deve tirar a carga de forças destruidoras que o nosso rebelde amigo acumulou para si mesmo. Nossa missão é de amparar os que erraram e não de fortalecer os erros. Ou seja, ele continua, né? Apesar de toda a ajuda, ele continua no erro. Percebendo o espanto, Anacleto me explicou: nosso esforço, André, é também educativo. E não podemos desconsiderar a dor que instrui e ajuda a transformar o homem para o bem. Ou seja, se até agora ele não aprendeu pelo bem, ele vai aprender pela dor. Nas normas do serviço que devemos atender nesta casa, é imprescindível ajuizar das causas, né? Saber o que está acontecendo na extirpação dos males alheios. Há pessoas que procuram o sofrimento, procuram a perturbação, o desequilíbrio, e é razoável que sejam punidas pelas consequências dos seus próprios atos. Quando encontramos enfermos, né, dessa condição, salvamo-los dos fluidos deletérios em que se envolvem por deliberação própria, por 10 vezes. Né? Então, ou seja, se ele mesmo está ali entregue ao sofrimento, à perturbação, ao desequilíbrio, não faz nada para poder melhorar, a gente vai ali, né, e o ajuda por 10 vezes consecutivas a título de benemerência espiritual. Todavia, se as 10 oportunidades voam sem proveito para os interessados, temos instruções superiores para entregá-lo à sua própria obra, a fim de que aprendam consigo mesmo. Poderemos aliviá-los, mas nunca libertá-los, ou seja, ele vai precisar cansar através da dor para poder então aprender. Depois de ligeira pausa e sentindo que eu não me atrevia a interromper os preceitos e ensinamentos, Anacleto prosseguiu:
Este homem, não obstante simpatizar com as nossas atividades espiritualizantes, é portador de um temperamento menos simpático, por extremamente caprichoso. Estima as rixas frequentes, as discussões apaixonadas, o império de seus pontos de vista. Não se acautela contra o ato de encolarizar-se e desperta incessantemente a cólera e a mágoa dos que lhes desfrutam a companhia. Tornou-se por isso mesmo centro de convergências de intensas vibrações destruidoras. Veio ao nosso grupo em busca de melhoras e desde há muitas semanas buscamos orientá-los no serviço do amor cristão, chamando-lhe a consciência, a prática de obrigações necessárias ao seu próprio bem-estar. O infeliz, porém, não nos ouve. Adquire ódios com facilidade temível e não percebe a perigosa posição em que se confina. Frequenta-nos há pouco mais de 3 meses e durante esse tempo já lhe fizemos as 10 operações de socorro magnético integral, tirando-lhe as cargas malignas não só dos pensamentos de angústias e represálias que ele provoca nos outros, mas também dos pensamentos cruéis que fabrica para si. Agora temos de interromper o serviço de libertação por algum tempo. A sós com a sua experiência forte, aprenderá lições novas e ganhará muitos valores. Mais tarde, receberá de novo o socorro completo. Então, aqui é a frase simplificada. Se não aprendeu pelo amor, vai aprender pela dor. A ajuda ele teve. Tentou intuir da melhor maneira. E mesmo assim ele continua do mesmo jeito, né? Com as mesmas vibrações, fazendo as mesmas intrigas, né? Aonde ele passa discórdia. Já chamaram ele intuitivamente para o serviço, para o caminho que deve seguir. Se ele não quer seguir, então deixa que ele siga para onde ele quiser, mas que ele também aguente as consequências, né? Mais para frente, quando ele aprender, ele volta a ter o auxílio e o socorro. Profundamente edificado com o processo educativo, ousei perguntar: qual a medida de tempo estipulada para os casos dessa natureza? O interlocutor, porém, assumindo atitude discreta, contornou a pergunta. Varia, de acordo com os motivos. O efeito obedece à causa. Anacleto prosseguiu auxiliando, enquanto eu me perdia em profundas considerações de ordem superior. Depois de partir os laços carnais, compreendemos com mais clareza e intensidade a função da dor no campo da justiça edificante. Aquela permanência de minutos junto aos serviços de assistência magnética renovava-me as concepções referentemente a socorros e corrigendas. Ou seja, né, tudo que André viu, né, ele também, além de aprender muito, ele se edificou, né? Ele conseguiu ver como que as coisas funcionavam. Então, ou seja, ao mesmo tempo que ele, de uma certa forma, estava ali, né, como interessado, de boa vontade, né, ele ajudou-se a si próprio. Senhor ama sempre, mas não perde a ocasião de aperfeiçoar, polir e educar. Foi Alexandre que, ao reaproximar-se de mim, chamou-me à realidade. Os trabalhos haviam terminado. Ele estava ali em uma reflexão tão profunda que ele nem viu que os trabalhos tinham terminado. Abraçando-me às despedidas, Anacleto acentuou: será sempre bem-vindo. Volte ao nosso setor quando quiser. Sua ajuda ser-nos-á valioso estímulo. Não encontrei expressões para corresponder-lhe à generosidade humilde, mas creio que o devotado auxiliar compreendeu-me o olhar de profundo reconhecimento. E acompanhando o meu instrutor de volta à nossa colônia espiritual, reconheci que meu entendimento se dilatava, como se nova fonte de luz me borbulhasse no coração. E assim a gente encerra o estudo de hoje, Passes, e a gente pode observar, né, o quão complexo é. E que todas as vezes que a gente sente um alívio que a gente não sabe de onde vem, é Deus nos dando a oportunidade de nos restabelecer. É Deus nos chamando ao aprendizado. É Deus nos dizendo, se endireite, né? Porque se não endireitar, a justiça, as mãos de Deus,
a justiça da lei de ação e reação estará aí, né? Com seus próprios atos, através da dor, através do sofrimento, cansando, é que então vai se aprender. Que nós então possamos aprender pelo amor, que nós possamos absorver toda vez que nos venha uma intuição, para que a gente não sofra tanto debaixo desses céus e que a gente possa ter, sobretudo, muita gratidão por toda essa espiritualidade que trabalha, né? Sob o comando de Jesus, sobre a permissão divina. Que eles possam ter cada vez mais discernimento, mais paz e mais luz para poder trilharem o caminho deles, se elevarem e também crescerem e chegarem lá na classe dos espíritos puros. Alguma dúvida, gente?